Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um quadro do nosso canal intitulado Qual é a Diferença? Bom, o quadro de hoje do Qual é a Diferença do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube vai traçar a diferença entre os crimes de corrupção, concussão e vamos situar a prática da chamada rachadinha dentro deste contexto. Bom, para começar, nós já falamos um pouco sobre os crimes de corrupção passiva e ativa em um vídeo que eu vou colocar aqui no final desse nosso vídeo. Vou remeter esse vídeo para que vocês possam relembrar a distinção entre os conceitos de corrupção ativa e passiva no Brasil. Todos esses crimes, pessoal, se tratam de crimes contra a administração pública, que estão situados no título 11 do nosso Código Penal brasileiro, de 1940. A corrupção que nós vamos falar aqui é a corrupção praticada pelo servidor público, é a corrupção passiva que consta do artigo 317 do nosso Código Penal. A corrupção passiva é aquele crime especial praticado pelo servidor público que vai solicitar, que vai receber ou que vai aceitar a proposta de uma vantagem indevida em razão de seu cargo, ainda que fora do exercício do cargo propriamente, mas em função dele. Então ele solicita, ele recebe ou ele aceita a promessa de uma futura vantagem econômica ou não, ok, pessoal? Não precisa ser só vantagem monetária, a gente ouve muito falar em corrupção com a prática de recebimento de valores patrimoniais, de valores econômicos, mas não necessariamente, pode ser um cargo, pode ser algum tipo de ascensão na carreira, pode ser uma vantagem moral, sexual, acadêmica, tanto faz. Mas na corrupção, o traço do artigo 317, que é a corrupção passiva, ele solicita para ele, e a ativa, lembrando do nosso vídeo, ela é oferecida por um particular, então a corrupção ativa é um crime comum praticado por qualquer cidadão que ofereça propina a um servidor público, e a corrupção passiva é aquela em que o servidor público, só ele, crime especial, vai receber, vai solicitar ou vai aceitar meramente uma futura promessa de vantagem. E essa vantagem ela é indevida. A corrupção passiva tem penas bastante altas no Brasil, penas de 2 a 12 anos de reclusão e multa. Inclusive são as mesmas penas da corrupção ativa, nós já falamos naquele vídeo. E a concussão? A concussão é o crime que consta do artigo 316 do Código Penal brasileiro. Inclusive ela está situada antes do ponto de vista da sequência dos crimes contra a administração pública, ela vem antes da corrupção passiva no nosso código, também é um crime especial, ok? Praticado somente pelo servidor público. E ela tem um mote ainda mais grave, ou seja, ali o servidor público vai exigir para si ou para outrem uma vantagem indevida durante o exercício do cargo ou em razão deste cargo, ainda que fora do exercício do cargo, para a prática de algum ato de ofício ou para deixar de praticar ou retardar algum ato de ofício. Então, consta lá do texto do artigo 316 expressamente do nosso Código Penal brasileiro que a concussão é um crime em que o servidor vai exigir do particular o pagamento desta propina ou de qualquer outra vantagem. Lembrando, pode ser uma vantagem não econômica também, para a prática de algum ilícito, para deixar de praticar algo que ele deve praticar em razão de seu ofício, ou para praticar algum ato que ele não deveria praticar em razão do ofício de servidor público. Então, a grande diferença está nos verbos, pessoal, na forma de ataque ao bem jurídico protegido, que é a administração pública, que é o bom andamento dos órgãos da administração pública, da atividade do Estado brasileiro, nas suas diversas esferas de atuação, e aquilo fica travado justamente porque o servidor na concussão ele faz algo ainda mais grave. Ele não vai simplesmente pedir, como a gente dá exemplo ali talvez de um servidor guarda de trânsito que peça propina ao motorista de um carro. Nesse acordo da corrupção passiva com a ativa, nós temos algo mais suave, ok? Então ele pede e pode ser que o particular não entregue essa propina. Ou pode ser que o próprio particular, como a gente falou no vídeo anterior, tenha iniciativa, corrupção ativa, de oferecer propina ao servidor público e ele aceite a promessa, ele receba esta propina. Corrupção ativa e passiva casadas, como se fosse um acordo de vontades, um toma lá da cá, como se ouve falar por aí, não é? Na concussão não acontece isso, pessoal. É importante ter em mente que na concussão vai haver uma exigência, realmente o servidor deixa o particular sem ação, ele fica sem opção. Por isso mesmo, o particular que entrega essa propina porque houve uma exigência, inclusive com grave ameaça, com tom de ameaça por parte do servidor contra esse particular, esse cidadão, ele não tem saída. E por isso coloca-se que são vítimas também do crime de concussão, não só o Estado brasileiro, não só a administração pública, como também aquele particular que se vê sem condições de reagir e que se vê obrigado a entregar aquela propina
para o servidor público que lhe exige, né? Crime de concussão exige o pagamento desta vantagem indevida. Ora, então como é que fica a situação? A concussão, ela não é o toma lá da cá. Na concussão nós temos só um lado do crime, né? Ela é mais severa do que a corrupção e ali diante dessa exigência a gente vê que o próprio particular ele fica refém e vítima dessa situação. Pode ser, por exemplo, uma propina que é cobrada, que é exigida por milicianos em uma comunidade para que se exerça aí, em razão do exercício de algum tipo de segurança privada, né? Nas casas da comunidade. Então paga-se ali uma mensalidade na forma de propina que nada mais é do que o exercício de um crime de concussão, artigo 316, pelo servidor público que o faz, ok? Sendo, claro, um servidor público. Esse crime não existe no âmbito das relações privadas, né? Poderia ser talvez um crime de extorsão, artigo 158, mas ele não tem essa conotação de violação dos ofícios do servidor público, dos deveres para com a administração pública, como, sobretudo, a questão da eficiência, da moralidade, da probidade. Tudo isso fica travado a partir do momento que se exige uma propina para se fazer aquilo que se deve fazer, não é? Ou para fazer algo que não se deve, para fazer coisa errada. Aí tanto faz, o fato é que não se poderia exigir propina alguma para a prática de um ato, seja ele um ato ilícito ou um ato lícito que já não deixa de ser simplesmente um serviço ou um dever de ofício do servidor pelo qual ele não tem que exigir propina alguma, né? Se ele é responsável pela segurança de uma área, ele tem mais é que fazer essa segurança mesma. Bom, em relação à prática de rachadinha no Brasil, é uma prática pela qual têm sido acusados alguns políticos, né, de câmaras de vereadores por aí afora. A gente viu esse tipo de acusação acontecer na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e recentemente na Câmara de Vereadores de Curitiba, também aqui no Paraná. E aí nós temos que enquadrar, porque a prática de rachadinha, como eu vou explicar para vocês, ela não é algo novo que ensejaria um crime diferente, um crime distinto e não existente no ordenamento brasileiro. Pelo contrário, ela se encaixa perfeitamente aí nos crimes que nós acabamos de estudar. Vamos ver então? A prática de rachadinha, ela consiste no fato de um servidor público, notadamente um agente político, né, que está ali em caráter transitório, desempenhando um mandato, mas o agente político, como nós falamos no outro vídeo, também é servidor público, e ele, uma vez empossado, ele compõe aí o seu gabinete de assessores, são pessoas sobre as quais ele tem uma discricionariedade para nomeação, né, cargos de livre nomeação. E esses assessores, uma vez escolhidos, entrariam numa espécie de acordo com esse agente político, vamos imaginar um vereador, poderia ser um deputado, um senador. Esta pessoa diz, olha, eu vou te nomear, fulano, mas em troca você vai me dar parte do seu salário. Mensalmente você depositará na minha conta ou pagará determinadas despesas pessoais minhas como parte do seu salário. É bom para você que vai ser nomeado, eu poderia escolher qualquer outro cidadão, e é bom para mim também que vou receber este pagamento. Onde nós vamos encaixar isso, pessoal? A princípio, a gente vê que se há um acordo, se há algo mais suave, como a gente falou, ou seja, se não se utiliza o tom de ameaça contra essa pessoa que está indo receber o cargo, que ainda nem é um servidor, a gente teria uma prática de corrupção ativa de um lado e passiva de outro, né? A gente teria o agente político, o servidor público solicitando a vantagem, numa vantagem que é boa para ele, ele coloca que também é boa para o outro, como se fosse a questão da multa de trânsito, né? Deixar de lavrá-la. A gente sabe que isso é um toma lá da cá que pode acontecer em relação a agentes de trânsito que não lavram a multa em troca de propina. Da mesma maneira, isso aconteceria em relação a este vereador. Ele solicita a vantagem, que é parte do salário do assessor, e o assessor, por sua vez, entrega essa vantagem, seria uma corrupção ativa, em troca de receber um benefício. Qual o benefício? Ora, ter um cargo público. Aliás, pensando pelo outro lado, é como se houvesse ali uma plurima concorrência desses crimes de corrupção ativa e passiva, não é, gente? Porque, por um lado, uma vez que esta pessoa, que é um particular, esse cidadão, ele é nomeado assessor, ele passa também a desempenhar um ofício público, ele passa a ocupar um cargo público, ser temporariamente um servidor público, e ali ele vai também estar recebendo propina em troca de uma vantagem, né? E dando essa vantagem também para o agente político, no caso o vereador, ou seja, havia plurimamente aí, a gente pode verificar que tanto o vereador está cometendo a corrupção passiva ao receber essa propina, né, mas também está entregando vantagem em troca dela ao cidadão que é nomeado seu assessor. Por sua vez, o assessor também está oferecendo propina, que é parte do seu salário, mas também está recebendo uma vantagem, que é o cargo para o qual ele não seria nomeado sem este acordo de vontades. Bom, quando a coisa fica no acordo de vontades, pessoal, nós temos então condutas plurais de corrupção ativa e passiva simultaneamente, como eu falei, acontecendo.
Mas e quando há uma exigência? E quando há uma ameaça? Porque há depoimentos, né, já se começa aí a investigar mais a fundo essa prática da rachadinha no Brasil, nas diversas esferas do Poder Legislativo que eu citei anteriormente, e vê-se que esses assessores não estão assim tão de acordo com a situação. Muitas vezes eles já estão no cargo de assessor e aí começa a haver essa exigência, né, dessa prática da rachadinha, e eles não concordam com isso, eles dizem, não, mas eu estou no meu cargo, eu estou aqui, eu estou trabalhando, né, eu faço jus ao recebimento do meu salário e eu não quero entregar uma parte para o agente político, para o vereador, vamos imaginar que seja um vereador. E o vereador diz, não, se você não quer, tudo bem, mas você vai perder o seu emprego, o seu cargo público. Então você não me entrega, mas você também não fica mais aqui. Eu escolherei, como é de livre nomeação, um outro assessor que não seja você e que concorde com a prática da rachadinha. Aí o que nós temos? Nós já aprendemos. Nós temos a concussão, nós temos um lado só, o da exigência, ou seja, é o servidor público, agente político, exigindo por parte de um cidadão, que aí poderia ser qualquer cidadão, no caso é um outro servidor, mas poderia ser qualquer pessoa, o pagamento de uma vantagem, de uma propina indevida em troca da permanência dele, aí, da permanência dele no cargo. E essa pessoa não permanecerá no cargo se não ceder a essa exigência, que é ficar no cargo pagando mensalmente essa propina e praticando a rachadinha em relação e beneficiando o servidor público, agente político, no caso um vereador. Então a pessoa não tem saída, não é, gente? Aí nós temos uma clara prática de concussão por parte do agente político que está fazendo isso. Muitas vezes porque já temos aquele cidadão exercendo o cargo de assessor ou em algum outro cargo ali dentro do Poder Legislativo e ele não vê saída a não ser pagar mensalmente uma cota, né, de seu salário, pagar contas pessoais desse agente político para permanecer no cargo, porque senão sua permanência será cortada e outro o substituirá, que concorde com a prática. Mas mais do que uma concordância, nós temos uma coação. E quando se fala exigir, e realmente o artigo 316, concussão, ele não fala em pedir, solicitar, ele fala em exigir, aí culpado é exclusivamente o agente político que responderá pelo crime de concussão. Quais são as penas da concussão? Recentemente foram alteradas, foram equiparadas à corrupção. Muito se falava na doutrina que a concussão, por ter um tom de exigência, ela é mais grave do que a corrupção passiva no Brasil. E é fato, mas até muito recentemente, até o ano passado, ela tinha penas menores, de 3 a 8 anos de reclusão, enquanto que a corrupção, como nós já falamos, chega de 2 a 12 anos de reclusão. Com o pacote anticrime, que é a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, ou seja, a Lei 13.964 saiu em dezembro de 2019, o pacote anticrime, alterando as penas do crime de concussão no Brasil. Então agora o artigo 316 tem penas também de 2 a 12 anos de reclusão e multa, como a corrupção. Concussão e corrupção foram equiparadas com penas mais severas agora, né? Nós temos a concussão com penas tão graves quanto a de corrupção, mas o fato é que a concussão é ainda mais grave, ainda fica aí um déficit, né, em relação a essa retributividade dessa pena, porque afinal de contas a concussão significa uma exigência, significa uma ameaça, uma coação praticada pelo servidor público para receber propina. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado deste nosso episódio do Qual é a Diferença? E proximamente nós voltamos com mais vídeos do nosso canal Professora Gisele Mendes. Muito obrigada!